Voltamos aqui da nossa aula pré-projeto, projeto, dissertação e tese. Vamos continuar ao aprofundamento, né, das temáticas que foram selecionadas para a aula de hoje. Então, nós falamos anteriormente na parte 1 sobre os elementos, né, presentes no pré-projeto, e agora a gente vamos passar para a parte 2, que vai falar do projeto propriamente dito. Antes de começar a ler as teorias aqui que foram selecionadas, é importante ter em mente que o pré-projeto se assemelha a um questionário mesmo, onde você vai colocando as informações que você inicialmente pensou que fariam sentido para a composição do projeto. Esse pré-projeto vem para a gente vai ver se as ideias realmente estão casando, e aí sim você começa a aprofundar isso no projeto. Né? Então, o pré-projeto é esse questionário que você vai preencher de modo muito simples, e o projeto não, já é um projeto de apresentação com embasamento teórico, uma escrita mais cuidada, e será submetido posteriormente à plataforma Brasil para apreciação ética desse projeto, para você conseguir depois prosseguir com o fundamento teórico no formato de dissertação ou tese. Tá? Então, o que é o projeto? Se caracteriza como uma ação a ser desenvolvida e necessária por sua vez, e que antevê tudo que será desenvolvido mediante a realização da dissertação ou tese, ou seja, nele o pesquisador revela as suas principais intenções e explicita o foco, o direcionamento que o norteará, manifesta os reais interesses dele e ressalta acerca dos questionamentos que o instigaram a proceder desta ou aquela forma. Então, é justamente aquele questionário que você preencheu antes, que foi aprovado pelo seu orientador, e agora será aprofundado sobre e constituir um corpus, né, que nós chamamos de projeto. É um documento que será avaliado na plataforma Brasil a partir dele, que se emite o parecer, que você coloca nos anexos da dissertação à tese, que deve ser inserido na versão final da dissertação ou da tese. Então, esse parecer, uma faculdade vai avaliar o mérito desse trabalho, o corpus, se faz sentido, se é adequado, se não fere nenhum princípio ético, se não constrange ninguém, e esse parecer você anexa ao seu documento final, à sua dissertação, que será também um elemento a mais para o processo de revalidação posterior. O projeto de pesquisa já não é mais um roteiro, como era o pré-projeto. Deve ter todos os itens do pré-projeto, igualzinho, aqueles lá do slide lá da frente, né, que tinha todos aqueles itens, objetivo geral, objetivo específico, mas agora você precisa aprofundar um pouquinho e teorizá-los também. As citações são bem-vindas, até porque elas serão utilizadas na dissertação, como elementos materializadores, e também, as citações são bem-vindas e também os elementos materializadores, como imagens, tabelas, gráficos, mapas. Então, por exemplo, na hora de colocar o óculos, a gente vai precisar de trabalho no exterior. Aí, vamos pegar o exemplo dos alunos de Cabo Frio. Cabo Frio não é a capital do Rio de Janeiro. É um lugar mais distante, tudo bem, é paradisíaco, muitos turistas conhecem, as suas praias são bem atrativas, só que quem mora no exterior não faz ideia em que localização, onde no Brasil fica Cabo Frio. Então, às vezes, um mapa, né, ainda que seja do município ou do estado, que situe esse locus, vai justamente dar uma compreensão maior ao leitor, tá? Em média, possui 30 páginas, ao contrário do pré-projeto, pode ser 2, 3, 30 páginas, precisa de material escrito, o corpus precisa já estar organizado, revisado, o ABNT já feito. Todo o texto que foi inserido lá no projeto pode ser aproveitado na dissertação, na tese. É importante só deixar claro que os tempos verbais devem ser modificados. No projeto, eles estão no futuro, porque você ainda não fez a pesquisa. Projeto. Está projetando um trabalho que ainda será desenvolvido. E na dissertação, quando você for transpor aqueles textos que você já fez no projeto, você precisa trocar, porque na dissertação você já realizou o trabalho. Então, o que estava no futuro fica no passado. Deve possuir um resumo. Muitas universidades aqui do Brasil também não solicitam resumo no projeto. O problema é que lá na plataforma Brasil, ao submeter a pesquisa, o projeto de pesquisa, nós precisamos colocar o projeto. Então, aqui na Silos, a gente já pede para que o aluno coloque o seu resumo no projeto, para evitar, na hora que está fazendo o cadastro da pesquisa,
ter que parar para fazer um resumo, correto? Então, né, o resumo, ele também é exigido pela gente por uma demanda da Plataforma Brasil. E o resumo deve ter o quê, gente? O objetivo geral, específicos, os objetivos específicos, os autores, norteadores, justificativo, o método empregado, se vai ser uma pesquisa, uma entrevista, um questionário, qualitativo, quantitativo, os resultados que você espera alcançar, tudo no futuro, né? Claro que quando você for pegar esse resumo, ele pode ser aproveitado na dissertação, na tese, só que você tem que mudar os resultados. Você já vai ter o resultado já materializado na sua mão. E as conclusões preliminares, né? De alguma forma, fechar esse resumo com um parágrafo, uma sentença que encerra as ideias. Ele deve ter até 250 palavras. É importante que ele não seja muito extenso. A gente pega pesquisas com resumo de 2 páginas, isso é impossível. No máximo 300 palavras. Tá? O próprio Word, ele te dá essa possibilidade de você contar as palavras do resumo. E o projeto tem mais algumas sessões, se for comparado ao pré-projeto. A gente vai ver quais são as sessões que vão surgir. Já sabe que tem que ter um resumo, o que não tinha no anterior. Vamos ver quais são as outras sessões que não tem. Eu não vou repetir as sessões que já foram aprofundadas no pré-projeto. Só vou elencar aqui aquilo que falta para você inserir agora. Então, o que já foi falado, objetivo, isso aí eu não vou tocar mais no assunto, porque essas partes elas migrarão para o projeto de forma mais aprofundada. Eu só vou citar a partir de agora o que realmente faltou no pré-projeto e precisa estar no projeto. Então, lá, todas as sessões que tem que estar no projeto. Introdução, aí já vem a importância da pesquisa, justificativo, o problema da pesquisa, a questão da pesquisa, objetivo, geral específico, marco teórico, tem que ter pelo menos, lembra do tripé que eu falei para vocês? O assunto, o limitador. Pense também em 3 temáticas que podem conversar com esse tema. Então, se eu estou falando de inclusão, posso colocar a questão da inclusão, propriamente dita, a prática docente e, de alguma forma, alguma outra teoria circundante, por exemplo, as síndromes comumente encontradas. Então, posso fazer 3 aprofundamentos superficiais ainda, porque é um projeto, mas eu preciso elencar 3 temáticas no projeto, até para poder conseguir aprovação na Plataforma Brasil. Aí vem referencial teórico da metodologia, isso a gente já fez no projeto, né? No pré-projeto. Finalidade, a natureza da pesquisa, que vou também falar, objeto, locus, sujeitos, instrumentos de coleta e instrumentos de análise, delimitação do assunto, um cronograma, que vai precisar na Plataforma Brasil também, referencial bibliográfico, todas as referências bibliográficas que foram utilizadas, anexo, se tiver, então, se você pegar uma entrevista que já foi validada pelo doutor e aproveitar na sua pesquisa, esse anexo, né, esse roteiro, esse guia da entrevista, ou o questionário em si, ele tem que ser anexado. A carta de recomendação, que pode ser obtida junto à Secretaria da Sinos, a nossa secretária lá no Espírito Santo, ela faz, emite para vocês, se vocês informarem o tema da pesquisa, o título da pesquisa, a quem se destina essa carta, também anexa. Apêndice, né, se você criou esse questionário, que foi criado por você, aí você vai inserir ali o questionário, a entrevista na seção apêndice. Então, o anexo é tudo que foi feito, já é um documento, eu coloco na pesquisa. E o apêndice são aqueles documentos que eu produzi. Então, se eu produzo a minha entrevista, ela entra como apêndice. Se eu pego a minha entrevista de alguma fonte já publicada, ou alguma fonte já validada, uma pesquisa publicada, é anexo. A importância da pesquisa. O que eu escrevo na seção Importância da Pesquisa? Né? É uma seção destinada à apresentação da relevância do tema para a sociedade como um todo, para os sujeitos da pesquisa ou ainda para o locus delimitado. Podem ser inseridos elementos materializadores, como já falei, imagens, tabelas, gráficos e mapas. Então, para que essa pesquisa é importante? Pensando na sociedade, né, para fora. Ela é importante por quê? Que demanda da sociedade, que urgência, que assunto emergente que surgiu, que essa pesquisa, de alguma forma, vai trazer um conforto, uma solução, um preenchimento de alguma lacuna. Depois tem a justificativa. A justificativa é uma seção destinada ao autor da pesquisa, que dispensa, inclusive, citações de qualquer gênero. Você pode fazer um texto sem nenhuma citação, nenhum referencial teórico.
O autor do trabalho deve utilizar esse capítulo para dizer por que sua pesquisa tem importância, para quem serve, o que motivou a preferência pelo tema apresentado e, acima de tudo, qual a relevância do seu trabalho do ponto de vista pessoal, acadêmico, profissional e social. Então, a importância ela tem de um preceito, uma demanda mais externa. O que é importante para a sociedade? Justificativa não. Por que eu, de alguma forma, percebi que esse tema é importante? Então, é uma coisa mais perspectiva, uma coisa mais direcionada ao próprio autor. E ainda assim, mesmo sendo uma reprodução de discurso, de um lugar de fala próprio meu, eu preciso evitar a primeira pessoa, porque isso, de alguma forma, acaba dando um peso negativo para o trabalho, tá? Sempre terceira pessoa. Marco teórico. Escolher 3 assuntos relacionados, como já falei, ao tema, que deverão ser pormenorizados e subdivididos na dissertação ou tese. Então, no primeiro momento, naquele projeto, você escolhe 3 temáticas para poder aprofundar. Claro que na dissertação você vai destrinchar isso aí em mais sessões, mas, inicialmente, uma sessão para cada assunto é fundamental, não, é o básico, né? O essencial. Então, mais uma vez, pegando o trabalho da nossa amiga Fabiana, a importância da diversidade dos instrumentos avaliativos na prática educativa de Duque de Caxias. Então, assunto 1, Brasil e políticas de avaliação, podia ser. O assunto 2, tipos de avaliação de aprendizados em larga escala. E o assunto 3, modalidades avaliativas. Então, eu peguei esses 3 marcos teóricos, vou fazer pequenos textos, daí já colocar citações, fazer as referências dos hábitos teóricos, e vou escrever um pouquinho para poder conseguir concluir o corpus do projeto. Natureza da pesquisa. A pesquisa pode ser básica ou aplicada, como já foi apresentado naquele slide que tinha, né, os tipos de pesquisa. Então, a pesquisa básica. De forma direta, a pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, questionários ou planos interventivos. É mais aquela pesquisa que para a gente não atende muito, né? Porque nós precisamos de uma aplicação de um uso com seres humanos, devido à natureza das nossas pesquisas em educação, mas essa pesquisa básica ela existe. A pesquisa aplicada, por sua vez, objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas, dirigidos à solução de problemas específicos, com aplicação prática prevista, questionário, plano interventivo. Então, se tem uma aplicação, uma coleta de dados como instrumento, a nossa pesquisa já é aplicada. Temos a delimitação do assunto, que também não tinha no pré-projeto. A delimitação do assunto surge no final do projeto, se divide em 3 etapas. Então, é como se eu fizesse um preâmbulo introdutório, né? A partir deste momento, pretende-se delimitar o assunto aprofundado neste presente projeto de dissertação ou tese de doutorado. Aí eu vou lá e migro para um parágrafo e vou falar um pouco sobre o tema, lembra, alfabetização, inclusão, avaliação. Um outro parágrafo eu posso colocar o problema da pesquisa, falar um pouco sobre aquilo ali. E o terceiro parágrafo, no caso, o quarto, né, preâmbulo, definição de tema, problema da pesquisa, um outro parágrafo para os limites da pesquisa, que é a triangulação. Eu lembro a vocês, voltando aqui no slide, que o trabalho sobre avaliação, eles tinham um tripé, né, que era a diversidade dos instrumentos, a prática educativa e o município de Duque de Caxias. Então, essa é a triangulação daquele trabalho. E vocês vão aprofundar a triangulação do trabalho de vocês. O autor deve montar um texto com essas etapas. Um texto único, ainda que dividido em parágrafos, ok? Uma sessão só. O cronograma. A Plataforma Brasil também, ela exige que vocês elaborem um cronograma das atividades que serão desenvolvidas. O cronograma do projeto de pesquisa é um plano de distribuição das diferentes etapas de sua execução, em períodos de tempos verdadeiros. E aí eu tenho que já abrir um parênteses aqui. As pessoas costumam fazer o cronograma de qualquer jeito. E o que mais reprova na Plataforma Brasil é o não atendimento adequado ao programa. Então, você só pode aplicar a pesquisa depois que esse parecer de aprovação da Plataforma Brasil foi emitido. Até lá, não. Então, às vezes acontece do aluno colocar o projeto na Plataforma Brasil depois de ter aplicado a pesquisa. Então, o seu cronograma vai ter que ter datas aí que vão ainda prever uma aplicação de alguma coisa que já aconteceu. Precisa ter esse ajuste, senão não obtém aprovação.
Ele serve a diferentes propósitos, permite verificar se o pesquisador ou pesquisadora tem conhecimento consistente acerca das diferentes etapas que deverá percorrer para executar a pesquisa que planejou e do período de tempo que deverá despender ao fazer. Serve também para organizar e distribuir racionalmente as suas etapas no tempo disponível para a execução das pesquisas. Então, as pesquisas precisam ter início, meio e fim. No caso do projeto, é início, meio e aplicação, né? Então, ele tem que prever todo esse levantamento de referencial teórico, composição do corpus do trabalho, do projeto, seleção dos de coleta, de análise e a posterior aplicação. Deve ser pensado para o projeto e para a plataforma Brasil. Tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Aí tem um modelo até de um projeto que poderia estar vendo. Vamos supor que nós submetêssemos o projeto para a plataforma Brasil hoje. Aí tem as etapas: preparação e apresentação do projeto, fevereiro. Fiz o projeto em fevereiro. Aí eu fui submeter à plataforma Brasil em fevereiro mesmo e fiquei esperando a avaliação até março. Nós estamos agora em abril, né? E aí a avaliação do CEP, eu coloquei até meados de abril. E pensando que vai sair esse parecer. Então, eu fazendo esse planejamento que vai sair até meados de abril, eu botei para maio, final de abril e maio, a aplicação das entrevistas e questionários. Ou seja, eu só posso aplicar isso aí depois que sai o parecer. O que acontece às vezes também é que a gente coloca um prazo muito curto. E a plataforma Brasil, ela depende dos seres humanos para poder avaliar o nosso trabalho. Então, às vezes, demora muito. Então, é importante você deixar um espaço de tempo maior. Então, se eu submeter a plataforma em março, eu coloco a aplicação em maio. Mesmo que saia antes, mas eu coloco uma aplicação futura para evitar que esse prazo vença e meu projeto seja recusado, porque eles demoraram a verificar e quando pegaram, já tinha expirado o prazo de acordo com o cronograma, tá? E tem todas as outras etapas que são posteriores à aprovação. Referencial bibliográfico é o elemento basilar de qualquer trabalho acadêmico. A gente precisa saber de onde veio a informação, né? É um conjunto mínimo de dados que permite a identificação de uma fonte. Aí tem um exemplo, né? Letra maiúscula, o sobrenome, aí temos o nome do autor, primeiro e segundo nome, que pode ser assim ou pode ser J.R. O importante é que, se for colocar letra inicial e ponto, e letra inicial e ponto, tem que ser isso em todas as referências. Se eu usar nome por extenso, tem que ser por extenso em todas as referências, tá? Há materiais disponibilizados na internet com muita facilidade se eu for fazer uma correta indicação de fonte. Ainda assim, como isso é uma coisa muito técnica, há profissionais que trabalham para fazer essa adequação de acordo com a BNT. A própria Instituto Silos tem esse tipo de serviço, caso algum aluno tenha interesse de terceirizar esse trabalho manual de organização do texto no Word, né? E, posteriormente, para salvar em PDF, de acordo com as normas brasileiras, né? Normas técnicas, sabe? A diferença entre apêndice e anexo, já falei um pouquinho, né? Anexo é um texto, figura, tabela, que não foi elaborado pelo autor. É aquele documento, aquela coisa que já foi publicada, que já tornou-se pública, mas foi utilizado no trabalho. Então, anexo 1, organograma da empresa. Então, a empresa fez um organograma e colocou isso no folder. Então, se eu peguei isso pronto de alguém, é anexo. Um projeto de lei. Quero colocar uma lei, né, para ilustrar ou trazer mais informações ao meu trabalho. Também é anexo, porque alguém promulgou essa lei foi sancionada, então não fui eu que fiz, então eu coloco como anexo. Já os apêndices é um texto, figura e tabela, elaborado por mim, pesquisador, né, por você, autor do texto, do trabalho. Então, por exemplo, se eu fiz o meu questionário, eu sou autora desse questionário, é como apêndice. Se eu transcrevi as entrevistas que fiz e coloquei lá os textos, eu fiz, então é apêndice. Os apêndices anexos são opcionais. Claro que o trabalho acadêmico fica mais rico quando você coloca mais informações que sirvam de apoio para poder aprofundar as temáticas que foram ali elencadas, tá? Eles devem ser listados no sumário e com paginação contínua do texto. Então, se eu terminei na página 100, anexo, página 101. Segue o texto normal. A carta de recomendação também já falei, é uma exigência da Plataforma Brasil, que pode ser solicitada à Secretaria da CIT. Ok? O questionário é a entrevista. Inserir no final do trabalho. Tá? Isso é importante que seja inserido, tem que estar lá.
Mesmo que eu cite as perguntas dentro do corpo do texto, no capítulo de análise de dados, ele precisa vir no final. Para justamente servir como fonte, né, de informação. Ele é um instrumento de coleta. Tem que colocar a versão completa, com todas as perguntas e variáveis que serão observadas, né, ou se, no caso da dissertação, já tivesse sido aplicado, foram observadas. Optem prioritariamente por instrumentos de coleta já validados, ou seja, utilizados por outros pesquisadores. A gente evita de ter que validar, e é mais um trabalho, é mais escrita, e, né, dependendo de determinadas pesquisas, isso pode atrasar um pouco mais a finalização. Aí a gente passa para a dissertação, ou a tese, que, na verdade, é aquilo tudo que a gente viu até aqui, do projeto, o pré-projeto, é como se fosse uma escadinha, né? Pré-projeto, projeto, dissertação e tese. Então, vou pegar todas aquelas informações e vou aprofundá-las e ampliá-las. Isso é a dissertação. Então, mais uma vez, estou com o trabalho sobre avaliação de Caxias, e aí tem só um sumário exemplificativo, cada aluno tem que produzir seu próprio sumário, claro que as orientações apoiam, é um momento difícil de decisão, de aprofundamento, é o roteiro do seu trabalho, é onde deixa eu ver a sua dissertação. Aí, olha a capa, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir no sumário. Então, o sumário ele tem que estar muito perfeito, muito organizado, realmente transmitir toda a informação do trabalho. Tem gente que avalia trabalho sem nem ler o corpus. Observa pelo sumário que aquele trabalho está incompleto. Né? Então, o sumário é muito importante que seja bem planejado e bem inserido no trabalho. Então, as sessões de introdução, importância e justificativa, elas já estavam no projeto. Precisam apenas de ampliação. Aí tem o capítulo 1, que são os antecedentes do problema. Vocês podem ver que há uma reorganização das informações, mas as informações são as mesmas. Então, a gente pede para que vocês façam o capítulo 1, antecedentes e formulação do problema, aí tem formulação do problema, pergunta da investigação, objetivos da investigação, objetivo geral, objetivo específico. É um capítulo de apresentação que vai facilitar muito para que as bancas de revalidação e reconhecimento no Brasil tenham material para começar a compreender o desenho que foi traçado na sua pesquisa. Aí vem o capítulo 2, que começa o aprofundamento teórico. No caso desse trabalho, ele tem três marcos teóricos. Temos a primeira parte, que vai falar sobre o Brasil e as políticas de avaliação, a segunda parte, que fala sobre a avaliação do aprendizado. Vocês podem ver que são as mesmas temáticas do projeto, só que elas foram aprofundadas, né? E a terceira parte é a importância dos instrumentos avaliativos e as modalidades avaliativas que também foram aprofundadas. Então, o marco teórico ele serve para aprofundar tudo aquilo que foi informado no título do trabalho. Então, se eu disse que eu vou falar de avaliação, tem que ter aprofundamento de avaliação. Se eu quis incluir avaliação externa, eu vou ter que colocar avaliação externa. Se eu querer colocar perfis emocionais, eu tenho que falar de emoção também. Então, tudo que a gente colocar no título tem que aparecer como um aprofundamento teórico. O capítulo 5 é um capítulo muito importante, pode ser 5, pode ser 6, dependendo da quantidade de marcos teóricos. Ele é importante que seja bem organizado, porque ele vai justamente anunciar como se deu nessa questão da coleta dos dados e também ele vai subsidiar a análise que será realizada. Então, nós temos as sessões, a última aula nossa foi sobre informe epistemológico, a gente tem essa aula gravada, é importante que vocês façam uma revisão dessa temática quando for fazer a escrita. O tipo de estudo e justificação que está lá, tem no nosso projeto também. A triangulação metodológica que aparece na delimitação do tema como um parágrafo, a gente tem que ampliar um pouco mais agora. A gente pode criar um triângulo, uma figura, né, fazer um fluxograma, isso tudo pode ser desenhado. Os instrumentos foram validados por grupo, ou se for utilizado em uma pesquisa já validada, as informações precisam estar aqui. O contexto de campo da pesquisa, que é o locus, eu vou trazer para cá. As unidades de análise, né, quais foram os pontos que eu decidi aprofundar desse trabalho. Os sujeitos da pesquisa, que eu também já coloquei lá. Os procedimentos para recolha de dados quantitativos, qualitativos, independente do tipo de dados que você vai coletar, eles precisam estar apresentados aqui como foi feita essa coleta. Então, nós temos os procedimentos preliminares, uma fase exploratória, mas isso pode modificar.
Essas fases, cada pesquisa pode ter um título de fase diferente. E aí a pesquisa de campo. Isso aí, cada trabalho vai caminhar para um tipo de procedimento individual e personalíssimo. E os procedimentos de análise de informação documental. Tudo aquilo que eu recolhi de informação dos meus sujeitos é documento. Então, esses documentos, como é que eles serão analisados? E você vai ter que informar. E aí, o próximo capítulo é justamente de análise. E essa análise tem que estar muito bem organizada. Vamos supor, se meu questionário tem 30 perguntas, eu vou ter que ter 30 itens de análise. 30 sessões, 6.1.1, até chegar a 6.1.30, por exemplo. Então, é importante que vocês tenham em mente que os dados não podem ser jogados no corpo todos coeso. Tem que separar isso em sessões, uma análise separada. Ainda que você, no final, faça uma sessão compilatória, mas isso precisa estar bem organizado, porque é a parte alma da sua pesquisa. Essa parte, se não estiver bem desenhada, é o que pode realmente dizer, ou então levar a um parecer de banca favorável ou desfavorável, ok? E banca independente de qual for, seja a banca para aprovação de defesa do exterior, ou a banca aqui no Brasil, depois do processo pós-defesa, do reconhecimento dos pontos do Brasil. E aí tem todas, aqui o trabalho dela foi dividido em 2 dimensões, então, os questionários contemplaram perguntas pessoais, para traçar o perfil dos sujeitos, e depois foram coletados dados de dimensão profissional acadêmica, que abordou a questão mais da prática docente. Então, dividiu-se duas esferas, e aí a quantidade de esferas e dimensões, cada pesquisa que vai demandar, se vai dividir ou não, se vai dividir em 3, em 4, em 5. Ok? Aí, no final, a gente sugere que também estruture bem esse final, essa conclusão. Sugerimos que apresentem conclusões gerais, as discussões teóricas. Vamos pegar aquele marco, lembra dos 5 autores? Vai trazer para o final e dizer de que forma aqueles 5 contribuíram para a pesquisa. E as projeções gerais. Como esse trabalho pode, de alguma forma, iniciar a rotina, né, do trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Eu vou pensar também naquele texto lá, a importância. É como se eu trouxesse aquela importância para o final e validasse aquela importância depois que eu tiver aplicado a minha coleta e analisado os meus dados, ok? Aí as considerações finais, que podem surgir como sugestões para políticas educativas, temas sobre inclusão, por exemplo, eles carecem de legislativas, eles carecem de instrumentos legislativos que, de alguma forma, ampliem o acesso e garantam a qualidade do ensino para esse público. Então, as sugestões são bem-vindas também no trabalho de dissertação e uma tese de doutorado. E, no caso desse trabalho, como falo de avaliação, uma sugestão específica para a temática do trabalho, que é a diversificação dos instrumentos avaliativos. Então, como lá no Locus de Caxias, a gente pode sugerir, né, vamos pensar no macro, mas também no micro. Como é que lá naquela região isso pode ser melhorado a partir do trabalho que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, no teste de doutorado. E sugestões para novas linhas de investigação. A gente sabe que nossos trabalhos, eles são, de alguma forma, um abrir de percepções, né? Por mais que a gente tenha trabalho na área já, alguma pesquisa parecida, cada pesquisa é autoral e única. Você vai trazer uma roupagem sua linguagem, seus conhecimentos, a sua experiência de mundo para esse trabalho acadêmico, e isso vai ser printado nessa pesquisa. Então, de alguma forma, você pode sugerir, sim, novas linhas de aprofundamento. Até para vocês, no caso do mestrado, terem como prosseguir no doutorado. Já podem pensar, inclusive, no aprofundamento da sua própria pesquisa no curso de doutorado. Então, essa sugestão de linhas de investigação é uma parte muito interessante. E tem mais, é uma parte que é procurada pelos professores que vão fazer a avaliação do seu trabalho. Ela costuma ser uma exigência quando ela não aparece. Aí vem referencial biográfico, que será ampliado. É importante que não tenhamos um referencial muito curto, dissertação grande, tese de doutorado imenso, né? Os anexos já foram falados, casos de representação, e tudo que você quiser colocar aí como anexo. Há um termo de consentimento, caso dos apêndices, termo de assentimento, todos os documentos que você acha que usam na sua pesquisa, eles podem entrar aqui, ok? Apêndice também, como já foi falado. E os envios de projeto, como eu falei, que é colocar aqui para vocês o endereço
né? Eu peço que vocês enviem tanto para o revalida.acilos@gmail.com, tanto para o meu e-mail, jubirandes@gmail.com. Esses 2 e-mails, eu até troquei o outro e-mail, 029, por uma questão de capacidade da caixa. Então, estou usando esse sem a numeração. Vocês enviem, por favor, para podermos fazer a apreciação das informações que estão lá contidas. Então, eu espero que a aula tenha contribuído. Eu acho que esse formato é interessante, porque você pode acessar quando quiser, pode voltar. Também a gente não fica com aquele problema também de sinal, às vezes as regiões, a gente faz ao vivo, e as pessoas moram em regiões muito afastadas, o sinal cai recorrentemente, aí começa a entrar, mas não está aparecendo som, né? E às vezes não é um problema daqui, é um problema realmente do local do aluno. Então, acho que assim a gente consegue baixar, se tiver interesse, e assistir quantas vezes sentir necessidade. Eu vou, agora, de forma individualizada para o grupo, e vou agendar as orientações via Skype também, para que vocês consigam não se comunicar com a gente e terem os trabalhos bem contados, tá? Então, agradeço a atenção, agradeço esse respeito pelo meu lugar de fala, né? Pelas informações, a valorização das informações aqui passadas, e eu, professor Mauro, nos colocamos sempre à disposição para poder tirar qualquer dúvida e estar atendendo da melhor forma possível, tá? Então, muito obrigada. Tenham todos uma excelente produção escrita. Aproveitem esse momento que eu falei inicialmente para poderem escrever, uma oportunidade, embora o cenário não seja promissor, uma condição de isolamento, né? Não temos controle, mas é uma oportunidade benéfica para a produção do escrita acadêmica de alguma forma. Então, boa sorte. E o que precisar de dúvidas, qualquer coisa, pode chamar. Tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima.